Olá, muito bom dia a você conectado conosco aqui pelo Notícias Agrícolas. Está no ar mais um boletim importante nesse momento do clima. Vamos entender o que tem previsto lá para o sul do país, em especial para o Rio Grande do Sul, esse momento delicado vivido pelo povo gaúcho e a expectativa, ou pelo menos a previsão, é de que mais chuvas volumosas possam acontecer. Onde essas chuvas vão acontecer especificamente, quem vai explicar para a gente é a Amanda Souza, lá da Meteored BR, está aqui já a Amanda com a gente. Seja bem-vinda, Amanda, obrigado por nos ajudar a entender um pouquinho mais dessa dinâmica de clima. A gente tem essa previsão de chuva ainda para esse final de semana, um pedacinho da semana que vem lá para o Rio Grande do Sul, mas você estava me dizendo que depois dá uma aliviada, Amanda. Olá, muito bom dia, Alex. Bom dia a todos que nos acompanham. Pois é, infelizmente ainda tem mais previsão de chuva para o Rio Grande do Sul nesses próximos dias, que marcam principalmente aí o final de semana. Até o comecinho da semana que vem, tempo ainda bastante instável em boa parte da região sul do Brasil, não só no estado gaúcho, mas também tem previsão de chuva para Santa Catarina, partes do estado do Paraná. Então, ao longo desses próximos dias, ainda uma instabilidade bastante concentrada no sul do Brasil, porque por aqui, sudeste, centro-oeste, ainda continua o bloqueio atmosférico que impede o avanço das instabilidades, então ainda não tem essa chuva avançando para outras áreas do centro ou sul do Brasil, ainda fica muito concentrada na região sul, que tem sido o maior problema, né? Ainda muitas cidades completamente embaixo d'água e tem mais previsão de chuva. Já choveu forte nesta semana em áreas do extremo sul do Rio Grande do Sul e agora a possibilidade aí com a formação de mais uma área de baixa pressão atmosférica, tem uma região de cavado que mantém as instabilidades e aí o potencial de mais chuva volumosa. Então tem essa grande preocupação, o nível dos rios começou a baixar, enfim, mas agora com esse maior potencial de chuvas volumosas de novo, volta aquele maior alerta, né, de uma região até bastante abrangente no Rio Grande do Sul. O mapa que o pessoal já pode acompanhar aqui com a gente mostra que são esperados mais de 200 milímetros até a segunda-feira à noite. Então tem potencial de bastante chuva, já considerando esta sexta-feira, o final de semana, principalmente com a evolução desses sistemas, né, o avanço dessas chuvas, e aí até a segunda-feira à noite, essa chuva bastante concentrada e de forma volumosa em todo o centro-norte do Rio Grande do Sul tem sido a grande preocupação. Então, desde áreas aí de Santa Maria, por exemplo, até a Serra Gaúcha, ainda tem esse potencial de altos acumulados, né? A região metropolitana de Porto Alegre, a gente vem acompanhando as notícias, a situação realmente está crítica, em estado de calamidade, tem potencial de chuvas volumosas também no final de semana, na casa aí de 80, 90 milímetros, mas já é muita chuva considerando o cenário atual. E principalmente áreas aí da Serra é que devem receber um acumulado um pouco mais expressivo até a segunda-feira. Então fica o alerta ainda para o Rio Grande do Sul. Infelizmente, mais previsão de chuva, mais condição de água aí com relação a essa chuva mais volumosa no centro-norte gaúcho. Então é a preocupação, fica o alerta até a segunda-feira, Alex. Ô, Amanda, mas essa frente fria ela não vai avançar, ela não consegue andar, o bloqueio ainda está impedindo esse avanço? Sim, aqui a gente já acompanha o nosso segundo mapa, em que a chuva fica bastante concentrada ainda no sul do Brasil. Esses sistemas não conseguem avançar de maneira abrangente pelo centro-sul, porque ainda encontra esse padrão de bloqueio atmosférico. Então, principalmente nesse final de semana, ainda teremos altas temperaturas espalhadas pelo sudeste, pelo centro-oeste, principalmente aí no interior de São Paulo, Mato Grosso do Sul, tem registrado temperaturas acima até dos 35 graus, isso por enquanto não muda. Ou seja, a gente já responde aqui alguns questionamentos, muita gente à espera do frio do outono e por enquanto ele ainda não chega nesse final de semana. Ainda teremos sim uma onda de calor em evidência no decorrer do sábado, do domingo, Dia das Mães também, esse potencial de altas temperaturas e de um tempo ainda muito seco, baixos índices de umidade relativa do ar, então são várias preocupações com relação à saúde também no decorrer do final de semana.
semana. Por outro lado, já puxando até o gancho, né, desses Dia das Mães, o final de semana será marcado por dias ensolarados, né, muito secos, muito quentes também. Então, para quem deseja aproveitar no litoral, vai ser sim uma boa pedida no decorrer do final de semana, falando aí do litoral do Sudeste. Mas, de modo geral, pensando na agricultura, por enquanto a chuva não chega, ainda um tempo muito seco, um tempo ainda muito quente nesse final de semana. Isso só vai começar a mudar, isso com relação à temperatura. Chuva, de fato, não tem prevista, tá, Alex? No sul do Brasil, a chuva vai diminuir a partir da terça-feira. Isso é uma ótima notícia, porque aí tem a previsão de dias consecutivos com tempo estável, que é importantíssimo para os trabalhos de recuperação, para os trabalhos, né, da procura ainda por desaparecidos. Então, a partir da terça-feira, a chuva diminui no sul do Brasil, essas instabilidades vão embora e aí chega uma massa de ar seco associada a uma área de alta pressão atmosférica que impede ali a formação de novas instabilidades, de novas nuvens carregadas. Porém, junto com essa massa de ar seco, vem uma massa de ar frio também, que deve avançar de maneira continental. E é por isso que a temperatura vai cair de maneira significativa a partir da próxima semana, até em uma boa parte do centro-sul do Brasil, que é o nosso destaque aqui. Então, a gente já vem aí falando dessa chuva no sul do Brasil, principalmente no final de semana. No comecinho da semana que vem, essa temperatura já começa a cair de maneira um pouco mais abrangente pelo sul. E aí, na terça-feira, que é o nosso terceiro mapinha aqui que o pessoal consegue acompanhar com a gente, olha como a temperatura, e essa é a temperatura máxima prevista, tá? Olha como essa temperatura cai em uma boa parte ali do centro-sul do Brasil. Ou seja, a onda de calor começa a ir embora, né? Esse bloqueio atmosférico começa a ser rompido, temos aqui uma mudança de padrão, principalmente com relação a essas temperaturas. O friozinho avançando pelo sul do Brasil, como a gente acompanha nas áreas em amarelo do mapa, mas esse friozinho também vai chegar até algumas áreas do Sudeste, como é o caso aí do Sul, do Leste, do estado de São Paulo e também em partes até do Centro-Oeste. Esse mapa pontua, por exemplo, uma máxima aí de 19 graus apenas, né, em cidades ali no oeste de Mato Grosso do Sul. Então, de fato, é uma queda muito expressiva, uma trégua importante do calor, sai daqueles 35 graus para apenas 19, isso já na terça-feira. E a previsão, claro, é que esse frio vá se intensificando. Antes de chegar nessa temperatura avançando em partes do Sudeste, do Centro-Oeste, claro que o frio é mais intenso, é mais abrangente na região Sul. Então, já na madrugada ali da terça-feira, o frio se espalha pelo Rio Grande do Sul, chega até boa parte do estado de Santa Catarina de forma um pouco mais intensa com essa massa de ar frio. Já são esperadas ali temperaturas mínimas de 4 graus, por exemplo, na campanha gaúcha, ali no caso de Bagé e toda a região. Então já começa a aumentar também aquela expectativa, aquele risco com relação às geadas. Então tem aí esse tempo mais seco, muito importante, previsto ali para o Rio Grande do Sul, mas agora também o frio chega com um pouco mais de intensidade. Enfim, o frio do outono começa a avançar pelo Brasil. Isso já na madrugada da quarta-feira, a temperatura vai continuar caindo e aí sim aumenta o potencial até de geadas, né? Na madrugada da quarta-feira, a temperatura mínima prevista em pontos ali mais altos da Serra Gaúcha é de apenas 1 grau. Então aí vai aumentando de fato esse potencial para ocorrência de geadas. Então, de modo geral, esse frio ganhando intensidade, a chuva para já no início da semana e no decorrer da semana que vem, com esse tempo mais seco, pontuando muito importante, né? Esse tempo mais estável, esse tempo mais seco, mas junto com ele vai vir esse friozinho aí com maior intensidade, Alex. É importante pontuar, né, Amanda, que acabou a chuva, vem o frio, enfim, o sossego não acontece, né? Porque imagina quedas de temperaturas bruscas assim num ambiente úmido ainda por causa das enchentes, né? Tomara que as coisas se resolvam o mais rápido possível lá no Rio Grande do Sul. Amanda, agora com relação a essa massa de ar frio que você citou, ela vai avançar? Qual é o potencial dela de chegar até a região central do Brasil? Tem essa possibilidade? Ainda não está previsto? Enfim, conta mais pra gente.
Bom, a massa de ar frio, ela avança assim e diminui o calor muito expressivo, né? Até a onda de calor, ela vai embora, de modo geral, ainda são esperadas assim algumas temperaturas bem elevadas, acima do normal na semana que vem, mas elas passam a ficar mais concentradas entre o norte de São Paulo e o estado de Minas Gerais, ou seja, boa parte do centro-oeste que estava ali bem localizada a onda de calor, ela vai embora. Então, de modo geral, é uma massa de ar frio abrangente, é uma massa de ar frio capaz de derrubar as temperaturas de maneira muito acentuada, mas falando de geada, de risco para as lavouras, não. Aí fica muito restrito ao sul do Brasil, mesmo que a temperatura caia de maneira acentuada no sul de São Paulo, né, no estado do Paraná, por exemplo, né, no oeste, no norte, Mato Grosso do Sul, a condição é apenas de queda na temperatura, de trégua do calor muito expressivo, mas nenhum potencial de geadas. As geadas, elas vão ficar ainda muito restritas, principalmente ao Rio Grande do Sul, a Santa Catarina. Tem uma tendência de que esse frio possa até ter um repique no finalzinho da próxima semana. Então já tem essa queda esperada na terça, na quarta-feira, depois a temperatura tende a subir um pouquinho aí na quinta, na sexta, mas logo cai de novo. Então tem um repique desse frio previsto, é uma projeção, a gente vai acompanhar a evolução dessa massa de ar frio, mas existe uma tendência de que o frio retorne no finalzinho da semana. E aí aumenta a chance para ocorrência de geadas no sábado, né? Então tem potencial de geada que possa chegar de maneira muito pontual, ainda muito fraca, até o Planalto do Paraná. Então, pode ser ali a primeira geada de 2024 no estado do Paraná, mas isso, lembrando de forma pontual, nada que deva preocupar muito os agricultores. De modo geral, essa massa de ar frio, mesmo que abrangente, até com certa intensidade, o maior potencial para a ocorrência de geadas, por enquanto, ainda são nas áreas serranas. É importante destacar, então, vamos ficar de olho nessa previsão, porque tudo, uma geada agora é tudo que a gente não precisa, né? E, enfim, o milho está chegando aí no estágio final do desenvolvimento, já daqui a pouquinho começa a colheita aí, não precisamos contar com essa geada agora não. Mas vamos lá, Amanda, Honorato Magalhães, ele quer saber lá para Tanabi, São Paulo. Ele conta aqui pra gente que a região dele está muito quente e seca. Tem previsão de chuva não, né? Mas de pelo menos diminuição das temperaturas lá para a região dele? Pois é, chuva por enquanto não, o tempo vai continuar bastante seco na maior parte do estado de São Paulo, só deve chover na faixa leste, nas áreas mais próximas ao litoral, mas também será muito rápido, muito pontual, nada muito expressivo. Agora, no interior paulista, nas áreas produtoras, a condição ainda é de tempo seco. E mesmo que a temperatura caia ao longo da próxima semana, ainda não vai ser aquela queda muito expressiva, e isso pensando aí no centro, no norte do estado de São Paulo. A temperatura ela vai cair de maneira mais significativa somente em áreas mais ao sul do estado paulista, por enquanto. Muito bem. Ô, Amanda, ali para o sul de Minas, então o pessoal do café pode ficar sossegado. Pode ficar sossegado, apesar de não ter condição de chuvas também, né? A seca continua por lá, mas o frio, por enquanto, esse nenhum risco aí para as áreas cafeeiras. Muito bem. E lá em cima, onde a gente tinha Zecite atuando lá, como é que fica a situação do pessoal? Ainda tem potencial, né, de continuidade das chuvas nas áreas mais ao norte do Brasil, tem potencial de altos volumes até o início da semana que vem, principalmente em áreas do noroeste do Amazonas, Roraima, áreas mais ao norte ali do Pará e também no Amapá. Mas nas áreas, por exemplo, do Nordeste, que vinham sendo bastante afetadas também por essas ECIT, tem previsão de chuva, mas sem acumulados muito expressivos por enquanto. Muito bem. O Ricardo Garuffi tá lá em Avaré, Avaré aqui no interior de São Paulo. Ele disse que está sem chuvas há 23 dias. Realmente esse bloqueio atmosférico provocou um efeito prolongado aí nesse clima seco, né, Amanda? Alguma chuva para os próximos 10 dias? Pergunta ele. Bom, tem um pequeno potencial de mudanças aí no padrão de chuvas no finalzinho de maio, mas de modo geral, mesmo que a chuva avance, são esperados baixíssimos acumulados. Então, é um cenário que não vai reverter a seca que esse bloqueio atmosférico provocou até o momento. Muito bem.
Bom, vamos continuar acompanhando e vocês com a gente aqui no Notícias Agrícolas também de olho nas previsões. O Marcelo Bezerra está querendo saber se teremos geadas que afetarão as áreas cafeiras a longo prazo no sul de Minas. Começou a esfriar o clima, será que tem esse risco, Amanda? Pois é, né? Criou-se uma expectativa aí com esse término do El Ninho, que está demorando para acontecer. O El Ninho parece que não quer ir embora, e o Laninha já foi esticado um pouquinho mais para o final do ano, já começou até a perder uma certa intensidade, então ainda fica muitas dúvidas com relação ao clima a longo prazo, pensando principalmente nesse frio que possa gerar algum dano às lavouras de café no sul de Minas. Então, por enquanto, né, a médio prazo, nas próximas semanas, até no próximo mês, não tem previsão ainda, não tem uma projeção de uma intensa onda de frio que consiga derrubar a temperatura a ponto de provocar geada no sul mineiro. Então, de modo geral, ainda assim, os modelos climáticos apostam que o sul de Minas possa passar aí sem nenhuma preocupação no decorrer desse outono, desse inverno. Claro que a temperatura pode cair de maneira acentuada uma hora ou outra, com relação até à variação natural das estações do ano, mas de modo geral, como ainda não tem um laninha configurado, não tem também uma projeção de um frio muito intenso, muito abrangente aí pelo Brasil. O Cilso Ferreira quer saber das temperaturas para Marília, interior de São Paulo. Região continua mais quente ali. Continua mais quente, sim, por enquanto, principalmente nesse final de semana, temperaturas muito elevadas, um ar muito seco, baixos índices, né, de umidade do ar. Então a preocupação ainda é muito grande com esse bloqueio que só vai ser rompido no decorrer da semana que vem, mas de modo geral a temperatura também não vai cair muito. Muito bem. Bom, pessoal, muito obrigado pela participação, participação de todos vocês aqui pelo chat do YouTube. A gente, obviamente, agradece a participação, mas lembra que, se vocês puderem, façam aí a sua inscrição aqui no canal oficial do Notícias Agrícolas no YouTube, para que a gente possa atingir a nossa meta aí de 100 mil inscritos o mais rápido possível. E, claro, deixa o seu joinha aí pra gente. Amanda, e você, na internet, como é que a gente te acha? Vocês podem me achar pelo @Amanda Seglauskis. É um pouquinho difícil aí de digitar, mas eu posso deixar para o pessoal aqui. O Notícias Agrícolas divulga o meu canal, mas de modo geral a gente vai acompanhando, tá sempre juntinho aqui através de Notícias Agrícolas, pelo menos uma vez na semana, sempre atualizando as condições do tempo. Combinadíssimo. Então, Amanda, obrigado pela disponibilidade. Volte sempre. Obrigada, bom fim de semana. Para nós todos. Tá aí, Amanda Souza, Meteored BR, aqui com a gente, trazendo as informações de clima e tempo. São duas informações importantes aí trazidas pela Amanda. Primeiro, a continuidade das chuvas lá no Rio Grande do Sul. Final de semana de chuvas intensas com volumes superando aí os 200 milímetros no acumulado dos próximos 3, 4 dias. Ou seja, a situação se complica um pouquinho por lá, tomara que não seja volume suficiente para fazer transbordar e provocar enchentes de novo. Mas acende-se o alerta porque a situação já é crítica por lá e qualquer chuva a mais pode complicar um pouquinho a vida dos gaúchos. E depois, a partir de terça-feira, a boa notícia é que as chuvas param, então o trabalho de reconstrução do estado, o trabalho de continuidade da vida vai se intensificar, pode se intensificar. O problema é que chega uma massa de ar frio derrubando as temperaturas. Essa queda de temperaturas se intensifica ao longo da semana, podendo ter temperaturas aí na casa de 1 até 4 graus, dependendo ali da região. As serras, por exemplo, podem registrar 1 grau de temperatura, promovendo inclusive geadas. A Amanda disse que não são geadas fortes, ou pelo menos que possa afetar lavouras nesse momento, mas enfim, uma queda de temperatura diante de uma condição de umidade não é muito favorável para as plantas, não. É estresse demais para as plantas. Vamos esperar para ver o que vai acontecer e tomara que não seja uma queda tão significativa a ponto de prejudicar mais ainda a agricultura local. Bom, e essa massa de ar frio, ela consegue avançar e até romper aí
parte do bloqueio atmosférico que está acontecendo, chegando ao Mato Grosso do Sul, chegando ao interior de São Paulo, chegando à parte do Sudeste, inclusive aí, segundo a Amanda Souza relatou para a gente. Temos, portanto, aí essas duas condições de chuvas intensas no sul e uma massa de ar frio chegando, derrubando as temperaturas em parte aí do centro-sul do Brasil. Daqui a pouco a gente volta com outros detalhes, mais informações. Temos ainda o mercado do boi gordo para ser analisado aqui com você no Notícias Agrícolas. Obrigado pela participação, obrigado pela audiência. Daqui a pouquinho a gente volta, Notícias Agrícolas, informação agro relevante e conectada.